da denúncia do processo 6949, dígito 34 de 2023. No dia 25 de março de 2023, por volta das meio-dia, na via pública situada na rua Riviera, Pau Amarelo, nessa Uber, o denunciado ameaçou de causar mal injusto à grave vítima, Tiago José Correia Batista, e desacatou policiais militares em razão das suas funções. Além disso, na mesma data, na Delegacia de Polícia de Pau Amarelo, o denunciado danificou o bem pertencente ao patrimônio público consoante provas dos autos. Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima Tiago havia chegado em casa quando teve um desentendimento com o denunciado, o qual estava na companhia de uma vizinha da vítima, identificada como Eliane Cândido da Silva. Durante a discussão, o imputado chamou o ofendido de, abre aspas, filho da puta, pau no cu, tarado, fecha aspas, e disse que ele deveria ser algemado. Além disso, o denunciado ameaçou a vítima dizendo, eu vou botar, abre aspas, eu vou botar para fuder em você. Eu tenho uma pistola no carro, fecha aspas. Depois disso, a vítima acionou a polícia militar. Quando o efetivo policial chegou no endereço dos fatos, o denunciado alegou que a vítima teria importunado sexualmente a sua vizinha, Eliane, fato que foi negado por ela. Na sequência, durante a condução do denunciado para a delegacia, ele desacatou o efetivo policial, proferindo expressões depreciativas em razão das suas funções, chamando os agentes de, abre aspas, seus sargentos de merda, seus putos, seu pau no cu, analfabetos, filho da puta, sapatão dos infernos, fecha aspas, e disse, abre aspas, trabalhava com a governadora e com os deputados, e que o efetivo iria se fuder. Na delegacia, seria feito um TCO para enfiar no cu do efetivo policial. Fecha aspas. Além disso, na delegacia de polícia, o denunciado danificou um equipamento de ferro utilizado para a detenção dos autuados, conforme ilustração fotográficas coligadas dos autos. Materialidade corroborada pelas provas exceto no caderno policial e fortes indícios de autoria da pessoa do denunciado. Pelo exposto estando, Alexandre de Melo Costa, incurso nas sanções do artigo 147, artigo 163, parágrafo único, inciso 3º, artigo 331, todos do Código Penal. A leitura da denúncia foi realizada e a promotoria está na sala. Boa tarde a todos. Doutora Liana, tudo bem? Gabi, confirma para mim, por favor, quem são as pessoas que estão presentes aí? Certo, doutor. Eu também já perguntei a elas se elas têm algum problema dentro da frente do acusado e nenhuma tem. Presentes aqui está a segunda testemunha de acusação, que é a policial militar Andresa, a terceira testemunha de acusação, que é o Tiago Soares Vessosa, que é policial militar também, a quarta testemunha de acusação é Eliane Cândido, também presente aqui, a primeira testemunha de defesa, Aline Rodrigues, aqui presente também, e Maria, presente também. O único que não veio foi o Tiago José, que seria a primeira testemunha de acusação e a... Eu não cheguei a ver aqui no PJE, não sei se você viu aí, alguém viu. Ele não foi intimado, foi? Deixa eu ver aqui. Aline. Gabi, enquanto a gente vai fazendo aqui a audiência, enquanto a gente desenrola aqui, você vai dando uma olhada, por favor. Pronto, Qualquer toda coisa assim você aqui. aciona a Kalina aí também para ela dar uma pesquisada.
só para facilitar aqui a vida da gente. Quem é o advogado dele que está aí? É doutor Silvio? Sim, doutor. Ele e o doutor Carlos, então. Carlos. Bom dia, doutores, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vai melhorar. Pronto, então vamos iniciar, né, com a ouvida da primeira testemunha presente, né? No caso, a segunda testemunha rolada na denúncia, a policial militar Andressa. Ai, senhores, vocês podem sair rapidinho, depois eu vou chamar de um por um, porque uma das irmãs não pode escutar o que a outra minha fala. Aí eu vou buscar vocês aqui fora. Pode ficar sentado no meu. Não posso deixar. Pode, fique à vontade. Bom dia, doutor Arthur, tudo bem? Oi, doutora, bom dia. Eu achei aqui o mandado, Tiago, a vítima, né, da ameaça, não foi endereço, foi negócio de número que não foi localizado. Entendi. Então ele não foi intimado. Tá ok. Obrigado, doutora. Quando tiver pronto aí, Gabi, só avisar, tá? Certo. Doutor Silvio, o senhor poderia ficar um pouquinho mais aqui? Por conta do áudio do computador, o que é que você acha? Nessa daqui da frente, por gentileza, o senhor não. Tá melhor pra isso. Aqui próximo dela. Pode ser pra cima dela. É só por conta da captação do áudio, doutor, porque se ficar distante, aí a gente não escuta bem aqui. É porque ele tem alergia ao ar-condicionado. Mas... Tá gravando, Gabi? Tá sim, doutor? Pronto, então vamos lá. Tudo bem, Andressa? Bom dia novamente. Tá ouvindo bem aí, né? Andressa, a gente vai te fazer algumas perguntas sobre esses fatos da denúncia, tá certo? A gente vai começar com a promotora de justiça, doutora Liana. Pode ficar à vontade, doutora. Obrigada, doutor Arthur. Boa tarde, senhora Andresa. Boa tarde. A senhora é policial militar, não é isso? Sim, A senhora pode relatar o que foi que aconteceu no dia 25 de março de 2023, envolvendo esse acusado? sim. Nós estava de serviço na viatura, fomos acionados para atender uma ocorrência de ameaça. Nos dirigimos até o local e, chegando no local do fato, se apresentou a vítima, Tiago, e falou para a gente que ele tinha sido ameaçado por um homem que havia chegado na casa da sua vizinha do lado. Eles tiveram uma discussão e ele foi ameaçado com a faca e o acusado chegou a dizer que teria uma pistola. Logo em seguida, foi mantido contato com o senhor Alexandre. Ele se apresentou ao policiamento junto com a suposta amiga e já num tom hostil por conta do contato que teve com o senhor Tiago. Ele alegou que o senhor Tiago havia importunado sexualmente a amiga e a gente se inteirou com a amiga se procedia, ela negou, disse que não, e que dali para frente ele começou uma discussão na nossa presença com o Tiago. E aí, logo em seguida, vieram as ofensas e constou na denúncia. Ele foi advertido pelo policiamento e chegou ainda a proferir que o policiamento era prepotente. Solicitamos apoio de uma outra viatura e quando a viatura chegou em apoio, seguimos para a delegacia. Até então, ele foi conduzido dentro da viatura junto com a amiga, Eliane. Em um determinado trecho, ele começou a ficar bastante agitado
e passou a desacatar novamente o efetivo. E aí seguem as ofensas que constam também na denúncia. E, nesse momento, para salvaguardar a integridade física tanto dele como dos demais, ele foi contido e posto no xadrez. Chegando na delegacia, as ofensas continuaram e ele chegou a danificar um ferro que é usado para a contenção de presos no local. Foi isso que Foi isso que aconteceu, né? Ele parecia que tinha feito uso de alguma droga para estar assim nesse estado ou não? Excelência, eu não sei falar, né? O que eu percebia nele era uma agitação comportamental, muito hostil. Mas dizer se ele fazia uso de algum entorpecente ou de algum, não consigo. Sei, tava muito agressivo, né? Isso. Certo. Aí aqui consta que, como a senhora falou, depois que começou a discussão, não foi com o senhor Tiago. Aí ele passou na presença do efetivo, o acusado Alexandre, e passou a proferir palavras de baixo calão e injúria, chamando o senhor Tiago de gordo safado. Aí consta aqui puto, filho da puta, ladrão, criminoso, Exato. parado. E depois, na sequência, começou a desacatar o policiamento, né? Também com esses mesmos palavreados, né? Até então ele havia chamado de prepotente. Foi advertido e no trajeto ele começou as ofensas, no trajeto já na condução. Ele começou as ofensas direcionadas ao efetivo policial, que aí segue sargento de postas, seus Paulo, tudo que consta foi lido na denúncia. E ele disse também que ele disse assim: vou tirar sua farda, foi? Sim, ele também proferiu ameaças ao efetivo, ele dizia que trabalhava com pessoas importantes, né, que trabalhavam para deputados e que a gente, nas palavras dele, iria se fuder, que a gente ia se arrepender e foi isso. Certo? Ele disse que trabalhava com a governadora também. Ele chegou a falar, me recordo dele falar que trabalhava para a governadora do estado. Também lembro dessa questão. Certo. E aqui, só para terminar, ele disse que quando chegasse na delegacia, só ia ser feito um TCO contra ele, foi? Sim, sim, também. Ele disse, isso aqui só vai ser feito um TCO, que vai servir para pegar o papel do TCO e enfiar no cu de vocês. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas. A defesa com a palavra? Tem alguma pergunta, doutor? Tem. Veja bem, quando eu estive na delegacia para ter estar meu cliente, fui o que mais agredido pelos policiais, pelos essa moça e mais uma meia dúzia de policiais. E não me deixaram ter acesso ao meu cliente. E, inclusive, o olhar era falou, mas se você não sair daqui, a gente vai prender você também. Eu fiquei espantado. 47 anos de profissão. Eu nunca fui tão detratado pela polícia militar, que para mim é meu protetor. Doutor Arthur, qual é a pergunta? Eu estou sem entender também. Doutor Silvio, o senhor está com a palavra para fazer perguntas à testemunha. Se o senhor tiver alguma consideração a fazer, como o senhor vinha fazendo aí, o senhor pode fazer por escrito ou então de forma oral nas alegações finais. Eu quero demonstrar que o que ela passou, a imagem que ela passou, é completamente diferente. Então, mas o senhor pode falar, o senhor vai ter esse momento quando das alegações finais no processo. Agora é o momento de fazer perguntas à testemunha, se for o caso, né? Se o senhor tiver perguntas.
Sim, querido. Quantas transparências? Fique tranquilo. É doutor Carlos, que está aí com ele, com o doutor Silvio? O senhor está me ouvindo bem, doutor? Estou ouvindo, sim. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O senhor entendeu o que eu falei? Entendi. Porque Vou se tiver começar. alguma consideração a fazer, não tem problema não. Só não é o momento, é nas alegações finais, entendeu? Está entendido. Vou começar com as perguntas, então. Pronto, fica à vontade. Conforme consta dos autos, né, quem estava comandando a segunda guarnição que foi solicitada pelo COE, no atendimento à ocorrência. A viatura que está em apoio sobre isso. Tem alguém que estava no comando, né, nessa viatura. Quem foi? Quem é a pessoa que estava no comando? Era o sargento Monteiro. Sargento Monteiro. Sim. Sargento Monteiro. Ele não foi nenhuma, tá o vídeo aqui, nem tem depoimento dele, nada, né? Absolutamente nada aqui no museu. Delegacia, só foi Doutor assim. Arthur, também essas questões a testemunha não tem como saber, né? Quem é que está rolado como testemunha, né? Não, quem estava no comando da guarnição. Pronto, ela já Então, mas ela respondeu. Aí o senhor respondeu, começou doutor. a fazer considerações. Tá ok. A pergunta, tudo bem, ela respondeu. Deixa eu só esclarecer mais uma vez. É porque eu acho que talvez a gente precise, às vezes, assim, fazer um esclarecimentozinho sobre a audiência de instrução. Esse é o momento da promotora, no caso, a doutora Liana, dos advogados de defesa, e eu, como magistrado, de a gente fazer perguntas às testemunhas que foram arroladas, tanto na denúncia quanto na defesa, né? E, por fim, fazer o interrogatório do acusado para a gente... Esse é o momento da gente colher provas, vamos dizer assim, confirmar as provas já constantes do inquérito policial, enfim. Sobre as Ok. considerações, né, o que a gente tem, o que a gente pensa do processo, tudo isso a gente vai fazer posteriormente, os senhores vão fazer nas alegações finais e, por fim, eu vou fazer as minhas considerações na sentença, entendeu? Tudo bem, ok. Desculpa. É verdade que a senhora gravou a imagem do réu dentro da delegacia de polícia? A senhora sabe que todas as acusações serão investigadas pela Corregedoria da PM. Seria o São Paulo. A senhora impediu o acusado de falar com seu advogado. Então, eu não acho. Como a senhora disse nos autos, que o réu solicitou o policiamento e depois a senhora disse que a vítima da ocorrência que teria ameaçado o suspeito inicial de Batista. Sim, quando a gente foi acionado, pelo que foi passando lá de Chile, teria gerado uma ocorrência. Só que aí, quando a gente chegou no local, se a pessoa não queria que nós sobre água. E aí ele falou, até então a gente não tem nenhum contato, isso não mexeu, não estava. E aí ele disse, isso é seguir. E aí ele falou, só que nesse contato que a gente teve com ele, já se gerou um mal-estar. Ele, que há. E a gente tentando entender bem, porque ele se agitava. E a gente tentando entender a versão dele, isso ele fala. Aí ele foi quando ele também muito nervoso, pessoa, mas a minha filha, falou assim, nada. Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Estamos ouvindo. Baixinho, mas a gente está ouvindo. Eu vou tentar falar mais alto. Eu vou tentar falar mais alto. Pronto. Quando a senhora vira para cá, aí melhora, porque a captação do áudio está exatamente do lado esquerdo da senhora. O réu foi registrado, o veículo do réu foi registrado. Não, porque a princípio não foi citado, veio para ver se ele estava com arma bem, não nada. Ele falou para a gente que ele disse que teria uma pistola, isso é poder, mas não foi falado. Que está no depoimento policial que ele tinha dito que estava com a pistola no veículo. Não pode ter uma situação.
Por que a senhora inicialmente se recusou a conduzir a ocorrência para a Polícia Civil no dia dos fatos? Não, ela foi conduzida. Ela foi conduzida para a delegacia na Polícia Civil. Assim chegamos, as fatos são apresentadas. O réu se identificou para a senhora como defensor dos direitos humanos? Ele falou que trabalhava nessas questões de direitos humanos, não se identificou diretamente sendo ele da pessoa, mas que trabalhava com questões de governo, direitos humanos, e agora uma coisa desse tipo. A senhora tem alguma inimizade anterior com o acusado? Por que a senhora odeia os defensores dos direitos humanos? Não, de forma alguma. Arthur, que Doutor, essa pergunta foi essa? pergunta está fora do contexto, doutor. Como Essa pergunta vai ser indeferida, infelizmente, está fora do contexto. Ok. Tem alguma pergunta para você? Você mais perguntas, senhora? Dona Andressa, só uma última pergunta, né? O advogado perguntou se a senhora teria alguma inimizade com o acusado. Eu imagino que a senhora nem conhecia ele, mas aí eu queria essa confirmação. A senhora já conhecia o acusado? Não, de forma alguma, excelência. não, né? Pronto, era só isso mesmo. Obrigado, viu? Nada. Boa tarde para a senhora. Até a próxima. Aí eu sinto que na primeira cadeira vai ficar melhor o áudio, porque eu olho nesse computador aí no primeiro. Doutor Luiz, esse é o Tiago Soares, polícia militar também. Certo, é outro policial, não é isso? Sim. Tá gravando já? Tá, né? Assim, doutor. Boa tarde novamente. É o Tiago Soares Versosa, não é isso? Boa tarde, isso. Tudo bem, Tiago? Tudo bom? Tiago, a gente vai te fazer algumas perguntas sobre esses fatos da denúncia e a gente vai começar com a promotora de justiça, a doutora Liana, tá bom? Doutora, fica à vontade. Obrigada, doutor Arthur. O senhor, no caso, é policial militar, não é isso? Gostei. O senhor é Tiago Soares Versosa, não é isso? Isso. O senhor se recorda da ocorrência? Me recordo. O senhor pode relatar como foi que aconteceu? A gente foi acionado para verificar uma ameaça no endereço da ocorrência. Chegando lá, quem se apresentou primeiro foi a pessoa de Tiago também, informando que tinha sido ameaçado por um vizinho não, por um indivíduo, por uma pessoa que estava na casa da vizinha dele. Falou também que essa pessoa tinha uma pistola, informou que tinha uma pistola, e em seguida essa pessoa se apresentou, e no caso é o senhor Alexandre. O senhor Alexandre, no caso, passou a dizer que o Tiago tinha importunado sexualmente a sua amiga Eliane, se eu não me engano o nome, e fato esse que foi negado por ela. Diante da situação lá, a gente chegou a pedir apoio para uma guarnição para poder conduzir o caso até a delegacia. Visto também que ainda lá no local ele passou a injuriar a outra pessoa, né? A pessoa Tiago, né?
chamando com as palavras que já foram lidas aqui no processo já. No caminho para a delegacia, ele chegou a desacatar o policiamento, né, também com as mesmas palavras que foram lidas aqui no processo, aqui na leitura inicialmente. Momento esse que, até então, ele estava sendo conduzido dentro da viatura, normal, sentado no banco de trás. Momento esse que, para resguardar a integridade física dele e a nossa, teve que ser feito o uso de algema, de acordo lá com a súmula vinculante número 11, lá do STF, e ele foi colocado no xadrez da viatura. Já na delegacia, ele aí chegou a danificar lá o local lá onde um ferro que tem lá, da propriedade da delegacia lá, onde se fica as pessoas lá, né? Os imputados, os autuados lá. Também, a todo momento, ele dizia que trabalhava com a governadora, com deputados, né? E estava dizendo a todo momento que a gente ia, desculpa a palavra, mas iria se fuder, né? E o caso foi apresentado na delegacia. Ele disse que ia tirar a farda dos Isso, policiais. disse que ia tirar a farda da gente, disse que o procedimento ia ser feito apenas um TCO, e esse TCO, o papel do TCO ia enfiar no cu da gente, coisa do tipo, assim. Certo. Ele estava bastante agressivo. Tá. Tá certo. Sem mais perguntas. Obrigada. A defesa tem alguma pergunta? Tem, excelência. O senhor, eu queria saber quem estava no comando da segunda guarnição que foi enviada pelo Copom. Segunda viatura era o sargento Monteiro. Sargento Monteiro. Isso. Certo. Quem foi o senhor que estava dirigindo a viatura? A minha viatura, quem dirige sou eu. É eu e a sargento Andressa, que acabou de sair daqui. O acusado, o réu, estava na sua Na viatura. viatura da gente. Certo. No momento que houve a suposta agressão que ele foi colocado de xadrez, houve algum acidente com o veículo? O da gente, não. Existe alguma filmagem da avenida no momento que o réu foi colocado no xadrez? Não, a gente não filmou, não. A gente não trabalha ainda com filmagem. Quando o senhor chegou ao local da ocorrência, o que foi que o réu lhe falou? O réu só fala o seu nome. Sim, exatamente, o Alexandre. Ele falou justamente isso. Eu lembro que ele passou a acusar a outra parte, né? A pessoa de Tiago, de ter importunado sexualmente a amiga dele, né? A Eliane, né? A todo momento lá, não sei o porquê, não sei por qual motivo, ele dizia que trabalhava com a governadora, com deputados. Não sei, por ver. O senhor registrou o veículo do acusado? Não, não me recordo, não. Ter registrado, não. Foi dito que teria alguma suposta pistola no veículo do acusado? A pessoa de Tiago foi quem disse isso. E por que não foi registrado o veículo? A gente não vislumbrou motivo para isso. Mesmo tendo dito que haveria uma suposta... Ele que está realizando. A gente não viu isso uma suspeição, né? A gente só pode abordar diante suspeito, né? A gente não viu isso uma suspeição, não abordou. A PM, a sargento Andressa, sempre usou a conduzir a ocorrência para a polícia do Estado para se subir. Não. Sem mais perguntas. Tiago, acho que eu só tenho uma pergunta mesmo. Com relação à vítima, seu xará, Tiago, você se recorda exatamente o que foi que a vítima falou sobre essa ameaça do réu Alexandre contra ele? No que consistiu realmente essa ameaça? Como é que foi isso exatamente? Ele chegou a dar detalhes sobre isso? O que eu me recordo foi que ele falou que foi ameaçado, se não me engano, foi com uma faca. Agora, os detalhes dessa ameaça eu não me recordo, não. Tá, ele disse, pelo que você se lembra, que teria sido ameaçado pelo réu com uma faca. Isso. E isso teria acontecido porque o réu tinha achado que ele tinha importunado sexualmente essa quarta testemunha aqui, Eliane, eu acho. Isso, Eliane Cândido. É isso?
O Tiago não informou, pelo menos eu não me lembro, o motivo da ameaça, né? Essa questão da importunação sexual foi o próprio Alexandre que falou, que Entendi. o Tiago estava importunando sexualmente a sua amiga. Quando vocês chegaram lá no local, qual era a situação exatamente? Onde é que estava Alexandre? Onde é que estava a vítima, Tiago? Eles estavam próximos? Como é que era a situação lá? São casas vizinhas, né? A de Tiago e a de Eliane. Eu me recordo que, se não me engano, o Tiago estava em via pública e se apresentou à guarnição e informou, né, a residência que o Alexandre estava, da sua vizinha, e posteriormente o seu Alexandre saiu em via pública, né, na rua. Ele mesmo saiu e se apresentou à polícia. Ele saiu e se apresentou. Essa faca, chegaram a encontrar essa faca? Não. Não, não. Não, né? Certo. Tá ok, Tiago. Obrigado, viu? Boa tarde para você. Até a próxima e bom trabalho. Boa tarde. Pronto, Gabi, pode chamar a última testemunha da denúncia, Eliane, por favor? Certo? Chegar hoje. Aí, por gentileza, você não pode pegar essa coisa ali? Doutor Sereliano já está gravando. Pronto, podemos começar, né? Boa tarde, Eliane, novamente, tudo bem? Boa tarde, tudo. Antes de iniciar aqui as perguntas propriamente ditas, deixa eu só entender. Você conhece o acusado, Alexandre? Eu conheci ele, só tem um mês só, né, que eu conheço ele. Ah, Mas pelo pouco tempo assim que eu conheci ele, já tornou meu amigo já. são amigos, então. Aham. Tá, entendi. A gente vai fazer agora algumas perguntas sobre esses fatos da denúncia. Vamos começar com a promotora de justiça, tá certo? Doutora Eliana, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde, senhora Eliane. Boa tarde. A senhora pode relatar o que aconteceu no dia 25 de março desse ano agora, 2023? Sim, olha, eu tinha saído com ele, a gente foi pro forte, bebeu, e no fim eu não lembro de nada, só sei que A uma senhora coisa saiu com quem? Com quem? Com o Tiago ou com o Alexandre? com o Alexandre, eu saí com ele nessa noite, nesse dia, que foi de madrugada, e quando aconteceu foi de manhã. Aí foi assim. Eu não lembro de nada mesmo. Tava tão alterada, porque eu bebo. Eu bebo. Aí a gente saiu, foi pro forte, voltou. E ele também alterado, bebo mesmo. Eu não lembro de nada, só sei que eu fui parar na delegacia. Só sei que depois minha cachaça foi arriando. Aí prenderam ele lá dentro. Nisso que ele tava lá dentro, na delegacia, começou o barulho todinho lá dentro. Nisso que começou esse barulho todinho, eu nem vi o que estava acontecendo, só sei que estavam falando que o policial estava jogando spray de pimenta em Alexandre. E eu querendo entrar, né, para saber o que estava acontecendo, e ninguém estava querendo deixar. E ninguém estava querendo deixar, nem eu, nem outra menina, nem outra conhecida dele, né, amiga dele também. Não tava querendo deixar nós entrar, não, para ver que o policial pegou, tava jogando spray de pimenta nele e batendo nele lá dentro. Eu falei, misericórdia, e agora? Aí eu nem sei mais um. Depois disso, eu nem sei o que estava acontecendo lá dentro. Eu sei que ele estava gritando e tudo mais lá dentro, pedindo socorro, socorro. Ele querendo sair de lá. Eu sei que tinha um monte de policial lá dentro, dando nele. Senhora Eliane, porque assim, veja, ele passou pela perícia traumatológica. A senhora está aqui com o compromisso de falar a verdade, tá certo? E Falando, ele, na perícia, ele negou ter sido agredido pelos policiais. O médico não atestou nenhuma lesão nele. A senhora está aí dizendo que ele está apanhando dos policiais. Entendeu? Então, assim, a senhora está aqui para falar a verdade, tá certo? Não é para estar inventando ou tá, não sei, qualquer questão assim. mas era o povo lá de fora que estava falando. O povo lá de fora que estava falando. Ele estava apanhando lá dentro dos policiais. E eu, sem querer, sem estava vendo de nada, fazendo que ele estava gritando lá dentro. Ele estava gritando. Aí estavam dizendo, o povo fala coisa que a gente acredita, né? Porque
Tava falando que o policial tava apontando arma na cara dele, jogou spray de pimenta na cara Nada dele. disso a senhora presenciou, não é isso? Que a senhora está falando agora? Eu tava querendo ver mesmo. Eu tava querendo ver. E ninguém tava querendo deixar nós entrar lá dentro, não. Porque eu vendo, eu vou falar a verdade mesmo. Porque foi tudo a verdade. Eu não vi. Eu não vi. Certo. Então, assim, a senhora foi conduzida para a delegacia, o Alexandre foi levado para outro local. Aí a senhora, isso que a senhora está falando de que ele apanhou, que deram nele, não sei o que, é o que a senhora acha, né? É, o que eu acho que o povo lá tava falando, né? Que eu não vi, não. Eu não E o vi. Alexandre, a senhora foi na viatura junto com o Alexandre? Oi? Quando a senhora foi conduzida pelos policiais militares, a senhora estava dentro da viatura junto com o Não, Alexandre? A não. senhora foi como para a delegacia? Eu fui em uma, ele foi em outra. Certo. E a senhora presenciou quando ele xingou? Eu não vi nada. Não vi nada. Vi nada, não. Eu tô aqui falando a verdade e o fato que aconteceu lá na... E eu não sei A porque senhora também eu viu vim a parar. senhora não ouviu ele xingando não os policiais? Não, não vi, não. Vi, não. A senhora, no caso, é vizinha de Tiago, não é isso, José? Não, eu sou ex agora, porque até de lá onde eu tava morando, eu sim mudei de lá. Agora sou ex-vizinha. E as ameaças de Tiago, a senhora presenciou? Não, também. Então, eu tava bêbada, eu tava alterada junto com ele. Tava tudo bêbado. Como é que eu vou lembrar de uma coisa bêbada? Que eu nem lembro. Só sei que eu fui parar na delegacia, me levaram bêbada. Bebinha mesmo, assim, ó. Que caía assim, ó. Tava caindo. Lembro de nada. De nada Tá mesmo. bom. Sem mais perguntas. A defesa, doutor Carlos? É, a senhora tem condições de descrever como foi a discussão entre o acusado, no caso Alexandre, e a vítima? Não, eu não lembro. Como é que eu vou ver, gente? Como é que eu vou lembrar de uma coisa bêbada? Eu tava assim, ó. Olha, estavam me levando assim, ó. Eu assim, ó. Ó, espera aí, vocês estão me levando pra onde? Eu tava bem assim, ó. E alterada mesmo. Alterada, porque a pessoa bêbada, como é que vai dizer alguma coisa? Ok. No seu depoimento na delegacia, diz que a senhora alegou que não foi vítima de coordenação sexual por parte da vítima. Mas a senhora lembra disso? Não, também não. Não lembro de nada, não. A senhora sabe, tem ciência de se foi ou não coordenada sexualmente? Não, não lembro não, porque eu tava bêbada. Eu tava... Gente, como é que vocês querem saber de uma coisa de uma pessoa bêbada, sendo que depois caiu em si lá na delegacia? Foi uma noite, gente, foi, olha, foi de uma noite por dia, que tudo isso veio acontecer. A polícia chegou em que horas no local? Não lembro não, não. Não lembro. Manhã, tarde ou noite? Só quando eu vim lá do poste com ele, eu tava vendo de manhã, à noite, tava acontecido mesmo, a gente tava todo pernoitado. De manhã mesmo que aconteceu. Como foi que a senhora chegou na delegacia? Beba, bebinha, Conduzida como? Como é que a senhora foi? com a viatura. Com a viatura me levando toda bêbada, toda desorientada. A policial feminina, Andressa, ela estava na mesma viatura que a senhora? Não, não tinha policial nenhum, não. A senhora foi numa viatura sem policial? Oi? A senhora foi numa viatura sem Foi, policial? eu fui com uma feminina, né? Isso que você está dizendo. Pronto. Uma pergunta. Foi, aí ele foi em uma, eu fui em uma outra. Se na sua viatura tinha uma policial feminina, Tinha. o nome dela era Andressa, Isso. Mas só que eu não lembro de nada mesmo. Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. o senhor Tiago Batista estava na mesma viatura que levou a senhora para a Não. delegacia? A senhora teve algum problema quando era vizinha do senhor Tiago Batista? No dia dos fatos teve algum problema? Não falei nada com ele, não falei nada para ele, eu só estava dizendo, querendo minimizar as coisas, eu estava tão alterada assim, ó, beba. Eu não sei de nada.
Excelência, essa é uma última pergunta com relação à assinatura que consta em 2 documentos que estão nos autos, tá? Um é o documento ID número 12.9104.696, página 14. Aí eu quero saber se ela reconhece essa assinatura. É a assinatura dela, né? Isso. Gabi, Sim, doutor. esse documento aí, ele tá nesse ID, né, doutor, que o senhor falou? Isso. São 2 IDs que são 2 assinaturas e a gente identifica que não tem Certo, aí o senhor imprimiu, não é isso? imprimir. Pronto, pode mostrar ela aí, por favor. Pronto. Essa assinatura é da senhora. A senhora reconhece como sendo sua. Eu vou fazer um comparativo com a outra que eu tenho aqui. Se E essa tu vê, outra- eu nem lembro, não estou lembrada de nada, nem assinatura, nem nada. Eu não lembro, não. Essa outra, eu tenho de declaração dela na delegacia, e ele é o ID número 29104.696. Essa assinatura da senhora, essa assinatura da senhora. Essa daqui não é minha, não. Essa daqui é minha. Essa daqui é minha, agora essa daqui. Não é não. De jeito nenhum. A minha é aqui. É o mesmo documento, o mesmo ID, uma página 14 e a outra página 10. Certo, ela está reconhecendo de qual página aí, por favor? Ela reconhece o termo de declaração da delegacia, da página 10, mas não É. reconhece da página 14. Certo, está registrado aí. Tem. O ID é o 129 104 696. Uma é página 10 e outra 14. Mais alguma pergunta, doutor, para ela? Eu estou satisfeito com as declarações, não tenho perguntas a fazer. Obrigado, dona Eliane. Até a próxima, viu? Boa tarde. Pronto, está gravando, né? Boa tarde novamente. É a Aline Rodrigues da Silva, não é isso? Isso, boa tarde. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Aline, a gente vai fazer algumas perguntas à senhora sobre esses fatos aí da denúncia, tá certo? Certo. Ô, seu Luiz, queria pedir a palavra. Quando a gente estava lá fora, a policial que saiu daqui, ela veio em direção à senhora Lúcia que estava lá fora. E aí ela veio olhando para ela. Eu até pensei que ela fosse falar alguma coisa, sabe? Lúcia não viu que estava com a cabeça baixa. E aí ela chegou bem perto, olhou e passou. A gente ficou assim, pé com ele, sabe? Sei. Tá, a gente vai começar com as perguntas agora, viu? Doutor, tem alguma pergunta para ela, a defesa? Sim. A senhora conhece o réu Alexandre de onde? Eu conheço do curso que eu fiz, da área de saúde, no caso, 2022, outubro de 2022. Eu fui meu professor. Você é professor. Foi meu professor. De que matéria? Do curso de saúde, ele era o de leis. Legislação. Isso. A senhora sabe informar qual o trabalho dele? Eu sei na época, né? Porque eu conheci ele lá, e ele era professor. Eu trabalhava na prefeitura, como professor. Qual é a reputação do réu no local onde a senhora conhece ele? Super tranquilo. Ele era um professor muito atencioso, uma pessoa totalmente calma, assim. Ele ajudava muito a gente. Até no momento que eu estava fazendo o curso, eu estava com muita atividade. E tinha 2 bebezinhas e tal, e ele me ajudou muito. Foi, assim, um pilar para mim. A senhora tem alguma informação sobre esse cara específico? Não, eu fiquei surpresa quando eu soube, porque ele é uma pessoa extremamente calma. Na sala de aula, uma pessoa muito tranquila, com toda a turma. Um paciente para a gente. Que conhecimento ele praticou alguma atividade com alguém, foi visto com alguém? Nunca.
Nunca. Nada que a mulher na luta dele. Ele sempre foi muito tranquilo no trabalho. No curso, no caso, né? Ele fazia com todos os alunos, com os outros professores. Tanto é que quando a gente tinha dúvida, a gente ia tirar com ele, porque ele era o mais calmo. Se há mais perguntas, também. Doutora Liana? A senhora presenciou os fatos? Não, não presenciei. A senhora tem conhecimento que o réu já respondeu a outros processos, responde a outros processos? Não. Certo, sem mais perguntas. Eu não tenho perguntas a fazer. Obrigado, dona Aline. Boa tarde para a senhora. Pode chamar a Certo. próxima testemunha, Gabi. É Maria Marilu. Tá. Então, vamos lá. Boa tarde novamente. Boa tarde. Dona Maria Marilúcia do Nascimento, não é isso? Isso. A gente vai fazer algumas perguntas à senhora sobre esses fatos da denúncia, tá certo? Pode vir. A defesa tem alguma pergunta, testemunha? Sim, excelência. De onde a senhora conhece o réu Alexandre? Eu conheço o Alexandre da comunidade, que eu sou gestora de uma unidade de saúde, e conheci ele através de consulta que ele foi marcar para o pai, lá nesta unidade de saúde. A senhora sabe informar qual é o trabalho do Alexandre? Alexandre é um defensor de direitos humanos, é uma pessoa que faz tudo em serviço de eletrônico, de questão de câmera, alarme, cerca elétrica. Ele é um profissional de primeira linha nisso aí. E também, em contrapartida, quando eu conheci Alexandre no Bido Krause, eu sei que ele conhece muito a respeito de direitos humanos e de Constituição. Então, eu participei, eu fui contratada pela prefeitura para um curso de agentes de saúde, onde necessitava de direitos humanos e Constituição. E isso foi uma coisa que ele me ajudou muito. A senhora sabe dizer qual é a reputação dele no local de trabalho que a senhora conhece? Assim, as pessoas falam de Alexandre como uma pessoa, como não, sendo que todo mundo sabe que ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, muito. Todo mundo gosta muito dele. Na comunidade, todo mundo fala muito bem dele, inclusive as próprias pessoas do curso onde ele participou, as pessoas gostam muito dele. A senhora esteve na delegacia no dia dos fatos. Estive, Ocorreu algo com a senhora na delegacia? ocorreu. A senhora pode relatar aqui? Teve uma hora que a policial Andresa estava fazendo a filmagem de Alexandre, com permissão do outro agente que estava lá, do outro policial. Inclusive, eu falei para ele, não é permitido ninguém filmar, nem fotografar ninguém, sem a permissão da própria pessoa. Porque eu sou servidora pública e eu sei muito bem disso. Então, o policial me empurrou. Não, primeiro ele permitiu que eu filmasse, porque ele disse, ela está filmando com permissão minha. Aí eu disse, mas não pode, o servidor público não pode, ninguém pode estar filmando. Ninguém, não se pode estar filmando, sem a permissão da pessoa. Aí ele disse, mas ela vai filmar porque eu quero que ela filme. Então ela vai filmar. Eu disse, então, se você está permitindo que ela filme e grave, eu também vou filmar e vou gravar. Se é assim, se ela pode, então eu posso também. Como pessoa, eu posso. Aí ele disse, pois você não vai filmar não, eu vou lhe provar que você não vai filmar. Aí puxou meu telefone da mão, me empurrou que quase que eu caio. Mesmo assim, até que a tela do meu telefone ainda está aqui trincada, porque bateu na parede. Está aqui trincada do mesmo jeito. A senhora presenciou algum tipo de agressão ao Alexandre na delegacia? Presenciei, sim. Presenciei eles o tempo todo instigando o Alexandre a falar coisas ruins, porque Alexandre já não estava bem. Estava preso numa situação daquela.
E ele não teve o que fazer, ainda jogou spray de pimenta em Alexandre, que ninguém aguentava. Eu cheguei perto, fui entrando perto de Alexandre, fiquei me acabando de tossir, porque não aguentei. Do spray de pimenta que ele jogou, inclusive as pessoas que estavam fora, que a janela estava aberta, presenciando toda essa barbaridade, as pessoas estavam, todo mundo reclamando por conta do spray de pimenta. A senhora gostaria de acrescentar alguma informação que considera importante em relação ao caso? Gostaria. Eu gostaria de acrescentar a forma que a gente, como servidor, ou não servidor, a gente tem o dever de se comunicar com as pessoas bem e de defender as pessoas bem. E outra coisa, aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para ninguém. Para ninguém eu posso fazer isso. Então, eu sou servidora pública, eu sei como é que eu trato as pessoas. Na minha unidade de saúde, que eu sou gestora, tudo que eu faço é estar vendo as pessoas para que não maltrate, que o funcionário não maltrate as pessoas, porque não pode ser assim. E foi uma das coisas que os policiais fizeram muito com Alexandre. Se Alexandre estava num descontrole daquele, de momento nenhum, ninguém quis amenizar a situação. Onde eu falava e dizia, mas pelo amor de Deus, não faça isso com ele. Na medida que vocês estão fazendo isso com ele, como é que vocês querem que ele se acalme e que ele não diga nada? Uma pessoa no estresse daquele que estava. E os policiais o tempo todo, fazendo isso com ele. O tempo todo. Eu achei uma coisa muito bárbara para se fazer com o ser humano. Se fosse o pior inimigo da gente, a gente não faria. Imagine que era um ser humano que estava ali. E eu disse para ele, se coloque no lugar dessa pessoa. Se coloque. Aí ele virou para mim e disse novamente, se cale e saia. Porque senão eu vou gemar você, vou botar você presa ali. E quem vai lhe representar sou eu. Desapareça daqui. Assim, o policial disse desta forma. A senhora sabe qual foi o policial? Olha, tem alguns policiais. Assim, de nome eu não sei, a coisa era tão grave que não dava para a gente ficar se detendo a fisionomia, a nome, não. Infelizmente, Policial militar ou civil? policial militar. Satisfeita, senhora? Doutora Liana? O que é que a senhora estava fazendo na delegacia? Quem foi que chamou a senhora? Eu fui na delegacia porque, como ele era uma pessoa amiga minha, amiga, conhecida assim por conta do trabalho, Certo, mas como é que a senhora ficou sabendo que ele estava sendo preso? eu fiquei sabendo por ele mesmo. Por ele Porque mesmo como? quando ele estava indo para a delegacia, ele ainda deu uma ligadinha para mim. Eu disse, me aguarde que eu estou indo para lá. A gente vai tentar ver como é que a gente faz. E assim, ele ficou me dizendo, Lúcia, os policiais estão me provocando muito, estão gritando muito comigo, estão dizendo que vai dar em mim. Entendeu? Aí eu me preocupei, como era uma pessoa conhecida, eu me preocupei com ele. Certo. Ah, então ele ligou para a senhora quando estava sendo conduzido. Foi. Aí a Tanto senhora é se dirigiu à delegacia. Foi. Tanto é que quando a gente chegou lá, eles devolveram o telefone. Certo. E no caso, a senhora presenciou, chegou para uma casa presenciar, eles desacatando os policiais? Eu presenciei ele muito irritado com os policiais. Isso eu presenciei. E A senhora presenciei. presenciou ele quebrando lá o negócio da delegacia? Eu não vi ele quebrando. Só que ele estava algemado e naquela grade ali, eu tenho quase certeza que foi quando jogaram spray de pimenta nele e ele com aquela força, porque ele estava completamente descontrolado. Isso eu falo para a senhora, porque nessa unidade de saúde que eu trabalho, tem muitas pessoas que a gente lida com problema mental, com fora de si, entendeu? E tem uma grade lá, que tem uma senhora que chega lá. Certo, a Alexandre tem problema mental para estar tendo esse surto? Não, que eu saiba assim, não sei, que ele tinha problema mental.
Agora, assim, de vez em quando ele tomava uma cervejinha, eu percebia que ele ficava um pouco irritado. E com toda a provocação da polícia, porque eu que não tomo remédio controlado, eu que não tenho Como é que a senhora sabe que tem provocação da polícia se a senhora não presenciou os desacatos? Porque a senhora está dizendo aqui que teve spray de pimenta e ele mesmo disse que não sofreu nenhum tipo de agressão pelos policiais, do Alexandre. A senhora presenciou esse spray de pimenta ou foi algo que disseram à senhora? Não, que me disseram não. Quando eu cheguei, Mas que no eu entrei, caso, o Alexandre estava completamente descontrolado, não é isso? Na delegacia? estava, com toda a provocação que os policiais estavam fazendo a ele estava, porque eu fiquei completamente desnorteado. Eu fiquei, imaginei ele que estava numa situação daquela. Outra coisa, quando eu cheguei, que Condução de fui quê, senhora? Se era uma condução de um flagrante simples. pois é, pois é. Mas eu As vi os policiais. provocações consistiram em quê, senhora? Quando ele disse assim, quando eu falei, mas Alexandre é uma pessoa muito boa, Alexandre é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que trabalha. Aí ele disse, o policial disse assim, é uma pessoa boa? A senhora diz que isso aí é uma pessoa boa? Um traste desse é uma pessoa boa? Foi assim que o policial falou. É porque a senhora não ouviu, não presenciou, né? O que foi que ele disse aos policiais, né? Não, eu Tá certo. presenciei Sem ele. mais perguntas. Eu também não tenho perguntas. A senhora está dispensada, dona Maria Marilúcia. Obrigado. Doutora Liana, só uma questão aqui que passou batido. Eu não perguntei à senhora sobre a testemunha não, a vítima, Tiago. Foi o ofendido. Não, eu dispenso, doutor. Tá, só para ficar registrado aqui, a senhora dispensa, né? Consta Certo. só no termo, por favor, Gabi, a dispensa, tá? Da vítima. Enviou mensagem para a doutora Lina agora, perguntando. Pronto. Aí vamos ao interrogatório agora, tá certo? Deixa eu só pedir autorização para me dar o nome específico. Seu Alexandre, vai aparecer uma solicitação para ativar o seu áudio aí. Aí, por gentileza, o senhor acredita? Se o senhor não conseguir, o senhor pode pedir ajuda de alguém, né? Tá ouvindo bem aí, Alexandre? Opa, boa tarde, excelência. Estou ouvindo bem. Boa tarde. Pronto. Eu vou só pegar uma aguinha aqui e já volto para fazer o interrogatório, bem rapidinho. E aí, vamos lá então? Podemos? Tá gravando, Gabi? Tá sim, doutor. Vamos lá. Alexandre de Melo Costa, não é isso? Isso. Boa tarde novamente, Alexandre. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre esses fatos da denúncia, perguntas que você não tem a obrigação de responder. Você tem o direito de ficar calado se quiser, tá certo? Certo. O que é que você pode falar para a gente, Alexandre, sobre esses fatos aí da denúncia? Foi o que houve nesse dia? Excelência, a sargento Andressa e o policial em questão, todos os dois estão faltando com a verdade.
A verdade é que eu sou a vítima desde o início, fui eu o solicitante da viatura. Eu solicitei a viatura devido ao crime de ameaça por parte do senhor Tiago, que no caso aí a sargento Andressa fez uma verdadeira salada de fruta, inverteu a vítima com o réu, eu não sei o motivo. Ela se chateou comigo porque ela dizia que eu queria conduzir a ocorrência, que ela se negava, se omitia a conduzir a ocorrência, dizia que ia fazer apenas um boletim de ocorrência e iria se evadir do local. Eu disse a ela, se a senhora for embora, como é que eu fico? E se ele cumprir com a ameaça dele, como é que eu fico? Aí ela disse, isso não é comigo, então eu fiz, então vou ligar novamente, vou solicitar uma segunda viatura, solicitar a presença de um oficial, e da corregedoria, porque a senhora está se recusando a conduzir a ocorrência para a delegacia. Eu não quero que a senhora faça nada mais do que isso, apenas que conduza as partes. E, infelizmente, é com muita tristeza que eu vejo esse depoimento de ficar sabendo que eu tinha uma pistola dentro do carro que não foi encontrada, ou até mesmo, não sei, eu não sei se é um desserviço que ela acabou de declarar aí na frente da autoridade, do magistrado. Deixa eu só te interromper e te perguntar, mas a policial Andressa que você falou aí, já te conhecia? Porque ela disse que não te conhecia, né? Não, excelência, a gente teve um conflitozinho, não conhecia essa gente Andressa, agora teve esse choque, porque ela dizia que eu queria conduzir a ocorrência. Eu dizia, sargento, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. Eu não quero conduzir ocorrência nenhuma, eu quero que seja conduzido em virtude de lei. E ela dizia, não, mas eu não estou vendo nenhuma ameaça aqui, eu não vi ameaça nenhuma. Eu fiz, se a senhora tivesse visto, não precisava eu ter acionado a polícia, fui eu o solicitante, eu que estava à espera da polícia militar, certo? Eles inverteram tudo, disseram que foi por volta de meio-dia, que foi de manhã, a gente tinha saído do Forte de Pau Amarelo, estava amanhecendo o dia, eu acredito que isso foi por volta das 7, 8 horas da manhã, mais ou menos, ou seja, falsificaram toda a ocorrência, houve falsificação de documentos, de testemunha. É uma Então verdadeira... você tá negando que tenha ameaçado o Tiago, não é isso? Não, em momento nenhum eu ameacei ninguém, Você excelência. está dizendo que foi o contrário, que Tiago foi quem te ameaçou, foi isso? Ele me ameaçou, é um sujeito marginalizado dali daquela comunidade. E você pode explicar aí como é que foi essa ameaça, em que consistiu, qual foi o motivo da Ele ameaça? me Como é que foi isso? ameaçou justamente de pegar uma pistola na comunidade chamada Antena, que era bem pertinho, acho que 200 metros, 300 metros de distância, e nesse meio tempo eu acionei a viatura da Polícia Militar, chegando para atender a ocorrência a sargento Andressa. Sim, mas ele fez isso por quê? Porque a gente teve um desentendimento ainda da noite do 24 para o 25, estava na companhia da Eliane, ela, por várias vezes, ela relatou que vinha sofrendo perseguição, que tinha um vizinho que era um cidadão de aproximadamente 150 quilos, que ela tinha 2 filhos menores, e quando passava o camarada queria agarrar ela, queria beijar à força, queria... E nessa chegada da gente pela manhã, não foi diferente. Em um momento que ela foi passando, ele fez uma brincadeira com ela de mau gosto, não sei se deu uma tapa ou se tentou agarrar, alguma coisa do tipo. E a gente começou a discutir entre eu e ele, iniciamos uma discussão onde eu disse que ele era um tarado. Ele era um tarado, um importunador sexual, isso aí era tentativa de estupro. E começou a confusão, ele disse que ia me matar, disse que ia pegar uma pistola na comunidade da Antena e iria me matar. Aí, infelizmente, aparece essa versão por parte da polícia militar de que eu tinha faca, eu tinha pistola, eu só faltou dizer que eu tinha uma metralhadora. E nenhuma arma foi encontrada. E dizem que eu não fui agredido. O exame de corpo de delito que foi feito no IML, um exame por trás de um vidro, onde o médico sequer se levantou para me examinar, onde eu dizia a todo momento, fui agredido, não, fui torturado dentro da delegacia. Como é que o cidadão algemado, já contido dentro de uma delegacia, preso na suposta barra na qual eles dizem que eu destruí, uma barra que já estava, material que já estava muito danificado pelo tempo, né? As instalações muito precárias, não só do ferro em si, mas de toda a delegacia que encontra-se em estado de ruínas.
A cela, então, em qual me colocaram, não tinha condição de abrigar nenhum animal, quanto mais um ser humano. Ô, Alexandre, mas você está dizendo aí que sofreu violência policial, você Sim, fez com exame lá no certeza. IML, não é isso? Não entendi, Excelência. Você fez exame lá no IML? Confirma isso? Excelência, toda a ocorrência, desde o início, é uma fraude. A sargenta Andressa está faltando com a verdade. Essa sargenta ela deve ser afastada de suas funções imediatamente para que seja investigado. Porque aqui no sistema penitenciário, infelizmente, sargenta Andressa ela é uma figura pública, conhecida pelos seus desmandos e pelos seus abusos de força e abuso de autoridade e pela prática de extorsão. No último final de semana, eu conheci a irmã de um preso aqui, que ela me relatou ter sido vítima de extorsão da sargenta Andressa e ainda dever a ela, inclusive, uma quantia de R$ 1.800, de R$ 4.000, que ela solicitou para não conduzir a moça para a delegacia. Então, trata-se de, não é uma policial de conduta ilibada, é uma verdadeira criminosa, onde eu fui torturado dentro da delegacia, fui vítima de abuso de autoridade, constrangimento ilegal, tortura e ameaça, onde a sargenta Andressa confabulava com os demais quando ela viu que realmente se tratava. No início, eu me identifiquei para ela como defensor dos direitos humanos. E ela estava me vendo de bermuda, alcoolizado, numa área pobre da cidade. Então, ela me tratou. Se ela tratou um defensor dos direitos humanos da forma como ela tratou, imagina como é que ela não trata o pessoal humilde da comunidade. Então, Entendeu, Alexandre? Deixa eu só te interromper e perguntar aqui rapidinho. Se você quiser depois continuar aí na parte da defesa, você pode relatar. Certo. O que eu ia perguntar, meu Deus? Sim, então você nega tudo. Me diga uma coisa, com relação a processos anteriores, você já respondeu algum processo? Excelência, respondi a um processo no qual eu fui inocentado, absolvido e processo arquivado, um processo de 2016, terceira vara criminal de Olinda, se eu não me engano, a excelentíssima Ângela Maria Teixeira de Mello, que é uma juíza muito séria, muito respeitada, onde todo mundo sabe que quem tiver mínima falha com ela não tem brecha, onde eu mesmo presenciei um cidadão ser sentenciado a 10 anos por um porte ilegal. Então, eu acho que essa questão de outras passagens não vem ao caso. Deixa eu te perguntar sobre essa questão de você ter dito lá na hora que conhece deputados, que conhece a governadora. Como é que foi isso aí exatamente? Excelência, como eu já citei, eu estava alcoolizado, infelizmente. E posso, em algum momento, ter me exaltado devido aos abusos de autoridade e às violações de direitos humanos que estavam acontecendo naquele local. Porque eram muitos, muitos. O que acontece? No meio do caminho, ainda quando eu estava sendo conduzido, eu recebi voz de prisão por estar ligando para o meu advogado. Que foi quando eu ainda consegui avisar alguns amigos que eu estava sendo conduzido para a delegacia e a sargenta Andressa deu uma demonstração de total desequilíbrio emocional, psicológico e ordenou ao soldado que pisasse bruscamente no freio da viatura, assim ocasionando um acidente em via pública que ninguém está falando em canto nenhum, que o motoqueiro bateu atrás da viatura e foi arremessado praticamente 200 metros, onde eu fui algemado sem oferecer nenhum tipo de reação. Você trabalha com o quê, Alexandre? Faz o quê? Eu sou autônomo, trabalho com informática, trabalho com segurança eletrônica, trabalho com publicidade. A gente estava trabalhando na campanha da nossa excelentíssima governadora Raquel Lira. E eles saíram fazendo uma salada de fruta quanto a isso. Quando ela me abordou me tratando como um pobre coitado daquela comunidade, certo? Sem camisa, alcoolizado. E o tratamento que ela me deu foi aquele. E quando ela viu que se tratava realmente, que começaram a especular nas redes sociais, o meu trabalho, o que eu fazia, onde é que eu estava, onde é que eu não estava. Então, quando viram que realmente que não era uma mentira,
eles começaram a confabular dentro da delegacia, para onde poderiam me levar para um mangue, ou sei lá o quê. Eu só escutando de longe a armação, como queriam dar um fim em mim. O pessoal da Polícia Civil disse, não, aqui, depois que chegou aqui, acabou. Daqui ele não sai, não. Aquele é a responsabilidade da gente. Entendi. Os policiais, na verdade, que deviam estar como réus aqui no processo, não é isso? A sua versão é essa, não é isso? Eu estou satisfeito. Doutora Liana, Sem perguntas. a defesa? Alexandre, você em algum momento faltou com respeito aos militares? Como eu disse, doutor Jatobá, infelizmente eu recebi voz de prisão, por incrível que pareça, por estar entrando em contato com o meu advogado. Ainda cheguei a ligar para a doutora Lúcia, ainda cheguei a avisar alguns familiares rapidamente, e quando eu estava entrando em contato com o doutor Assis Pedrosa, eu não sei se ele está presente aí ou não, minha família tinha dito que ele iria comparecer na audiência. Infelizmente recebi voz de prisão por estar ligando para o meu advogado. Ela ordenou que o soldado pisasse no freio da viatura bruscamente em via pública. Não sei se era PE ou se era um tipo de uma BR, não me lembro bem. Era uma via de circulação rápida, onde o soldado parou de vez a viatura, o motoqueiro bateu atrás, foi arremessado praticamente 200 metros, certo? Eu fui algemado sem oferecer nenhum tipo de reação. Eu ainda disse a ela, não pode algemar essa gente, isso é determinação do Supremo, eu não estou oferecendo nenhuma reação, eu estou dentro da viatura, a senhora está me tirando do banco de trás para me colocar no xadrez para eu chegar como réu na delegacia. A senhora está querendo fazer algum tipo de descaracterização de cena de crime, de obstrução de justiça, o que a senhora está pretendendo com isso? Porque eu saí como vítima, eu sou a vítima desde o início, como pode ser comprovado através da gravação do Copom do CIODES, que eu solicitei a viatura da Sargento Andressa e, infelizmente, fui obrigado a solicitar uma nova viatura com a presença de um oficial e da corregedoria, porque a sargento se recusava a atender a ocorrência e a conduzir as partes. Ela dizia que ia fazer um boletim de ocorrência e ir embora. E eu dizia a ela que não, se a senhora for embora, como é que vai ficar a minha situação se esse cidadão cumprir com a ameaça dele, que trata-se que é a suposta vítima em questão, o Tiago, que é o réu, é um cidadão marginalizado de aproximadamente 150 quilos. Né? Então ficava complicada a minha situação. Como eles disseram aí que eu tinha uma pistola dentro do carro, que eu tinha uma faca, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, se eu tivesse qualquer tipo de arma, eu teria usado em minha legítima defesa. Eu não precisaria nem ter acionado a Polícia Militar. Aí eles mesmos deram prova do desserviço, da ineficiência do trabalho deles. Como é que eles atenderam a ocorrência de ameaça e não revistaram nem sequer o carro? Se eu tinha uma pistola dentro do carro, sabendo que a polícia recebe premiação, recebe todo tipo de benefício para apreensão de armamento. O senhor foi acusado de desacato? Doutor Carlos, só um momentinho aqui. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. A servidora me disse aqui que o senhor está sem procuração nos autos. O senhor está com procuração nos autos? Está cadastrado? Não, não estou com procuração nos autos. Desculpa, não entendi, doutor. Não estou com procuração nos autos. Pronto, no final aqui da audiência eu vou fixar um prazo para o senhor juntar a procuração, tá certo? Excelência, obrigado. Pode continuar. Alexandre, o senhor foi acusado de desacato e se foi porque quem o acusou? Desculpe, doutor, está muito longe o áudio, eu não consegui compreender. O senhor, em algum momento, foi acusado de desacato e, se foi acusado, quem o acusou? Bom, eu recebi voz de prisão por desacato dentro da viatura enquanto seguia. Eu estava no banco de trás da viatura com a Eliane, ligando para o pessoal da minha família, avisando que eu estava sendo conduzido. Mas eu queria o advogado na condição de vítima. Eu estava tentando avisar os meus advogados que eu estava sendo conduzido para a delegacia. Nesse meio tempo, pasmem, virei réu, porque estava pedindo para o meu advogado comparecer na delegacia. Direito esse que me foi negado dentro da delegacia em todo momento. Não tive direito de solicitar meu advogado.
não tive direito de solicitar advogado, não tive direito de ser ouvido sequer por um escrivão. O delegado, então, nem se fala. Não sei nem quem é o delegado, que eu fui preso sem ter direito de ser ouvido em lugar nenhum. A audiência de custódia, eu não tinha condições de falar, cercado por policiais militares, eles no ponto cego da câmera, né? Onde eu relatei que não me sentia seguro para falar, porque eu estava escutando eles confabulando que iam dar um fim em mim, me arrastar para o mangue, não sei para onde. Não fizeram pela Polícia Civil. A Polícia Civil disse, não, aqui depois de estar aqui dentro, não leva ele mais para canto nenhum, aqui é a responsabilidade da gente. Mas que é a vontade da sargento Andressa, junto com aquele outro, o policial que estava trabalhando com ela na viatura, aquele outro soldado. Que esse sim, se existiu algum crime, que existiu algum crime nesse dia, foi por parte do efetivo. De abuso de autoridade, constrangimento legal, tortura, ameaça. Foi isso que aconteceu. Em relação à barra de ferro, como ela foi quebrada? Aquela onde você ficou algemado, o senhor ficou algemado. A barra de ferro? Bom, sim, ainda teve uma situação muito interessante que eu gostaria de deixar bem claro aqui, Excelência. Que dentro da delegacia se apresentou um cidadão de camiseta normal e com a calça fitness de malhar, se apresentou como advogado. Como advogado, me coagindo a querer que eu aceitasse dos serviços dele pelas custas de R$ 1.000 de honorário para audiência de custódia de todo jeito. Ele se dizia advogado e eu dizendo a ele que eu não conheço o senhor, eu não contratei o senhor, eu não autorizo o senhor a tocar em nada que tenha o meu nome no meio. Eu não lhe passei procuração e se o senhor continuar insistindo, eu vou lhe representar na OAB. Foi daí onde começou o problema dentro da delegacia, que eu estava sendo importunado, certo? Já estava detido dentro da delegacia, algemado numa barra de ferro, e o cidadão fazendo comércio dos serviços dele, e depois de muito aborrecimento, ele ainda se identificou como policial militar. Eu disse, então se o senhor é policial militar, então são duas representações, uma na OAB e uma na corregedoria. Eu não quero serviço do senhor, não contrato advogado de porta de cadeia de R$ 1.000, e o senhor, por favor, saia de perto de mim. E foi daí onde eu tomei um banho de spray de pimenta e fui espancado dentro da delegacia. E, logicamente, a minha reação era de me defender algemado num ferro e provavelmente o ferro já danificado do tempo, né? A situação do equipamento muito precário, não só do ferro, como de todo o prédio que encontra-se em ruínas. Como eu já relatei também a questão da cela, que eu fiquei, que não tinha condição de se abrigar nenhum animal, quanto mais um ser humano, lotada, onde fiquei do dia 25 até o dia 26 aguardando a audiência de custódia e fui conduzido para o hotel. Quantas pessoas ficaram na cela com o senhor na delegacia? Aproximadamente umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. Com muita tristeza que eu vi o pessoal indo embora com 90 pedras de crack. Um outro motorista de Uber que estava embriagado, que causou um acidente com vítima, destruiu o carro, moto, saiu destruindo tudo, foi liberado. Todo mundo foi liberado. O outro que quebrou uma medida de afastamento, a medida de Maria da Penha, e foi liberado. Todo mundo foi liberado. E eu fui preso por ligar para a polícia, por solicitar uma viatura da Polícia Militar, infelizmente. Alexandre, eu queria ouvir de você quantas vezes você me socorro pelo recado para que eu fosse ao presídio, no quando você está sendo torturado, espancado, toda sorte de sofrimento. Tá muito distante o áudio, não deu para entender direito, doutor Jatobá. Quantas vezes você pediu socorro a mim para que eu fosse até o presídio da Araçu, onde você está preso? Está me ouvindo?
Sim, sim. Excelência. Quantas vezes você foi ao presídio, socorrido, que você estava sofrendo, e viu o filho comer até de ser morto, assassinado, né? Pois é. Porque, pelo amor de Deus, tirar essa coisa da avião. Excelência. Aqui existe uma prática comum aqui por parte dos presos ligados à administração da gestão, de criarem contas fictícias com base em um caderno e uma caneta, e contas que não acabam mais nunca, e a gente tenta se livrar disso, mas não consegue. Então, eu solicitei a minha família que pedisse ao doutor Silvio que viesse aqui para me transferir de pavilhão. E o doutor Silvio assim o fez. E o que acontece? Me colocaram num pavilhão de isolamento, num pavilhão, na linguagem popular, aqui conhecido como pavilhão dos tarados, né? Pavilhão B, onde fiquei lá sem a minha medicação, que eu tomo uma medicação citalopram e clonazepam, fiquei sem a medicação, com crise de ansiedade muito forte, com falta de ar. E nessa questão da medicação, no que eu solicitei a medicação, passou muito tempo para chegar. Quando a medicação chegou, 2 dias eu recebi a medicação. Quando foi no terceiro dia, tem um preso aqui que é chamado de agente de saúde. Ele disse que não me encontrou e, sendo assim, a medicação estava apreendida, que eu não iria mais receber medicação. Eu fiz, então, você agora virou autoridade, que você agora está até aprendendo medicação. E nesse meio tempo fui até o chaveiro para saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, ele já tinha feito, já tinha moldado a situação da maneira dele, né? Então fui espancado dentro do pavilhão B. Fui espancado dentro do pavilhão B por questionar a falta da minha medicação. Nesse mesmo pavilhão, fiquei sem assistência, quebrei o pé, provavelmente fraturei o pé, por passar aqui numa calçada aproximadamente de 1,5 m, dormindo ainda, que eles acordam a gente muito cedo, às 4 da manhã para faxina. E nisso, quando eu passei, ainda estava praticamente dormindo. Quando eu pisei, não tinha chão. Então, pedi ajuda, pedi para ser conduzido à unidade de saúde. Aqui, infelizmente, não fui conduzido. Eu ainda escutei quando eles estavam especulando, dizendo assim: mas ele pode ir para lá e dizer que quebraram o pé aqui devido de espancamento, devido que apanhou, alguma coisa do tipo. Aqui nessa situação, foi como eu estou dizendo, né? Eu passei dormindo, eu mesmo me machuquei, mas cheguei a ser vítima de espancamento aqui dentro, né? Até hoje eu ainda estou com o pé, não voltou a funcionar perfeitamente, né? Eu mesmo que tive que imobilizar, que tive que enfaixar, estou sem assistência nenhuma à saúde e precisando urgentemente de poder me consultar e fazer os exames necessários com o ortopedista para ver o dano que foi causado aqui nesse pé. Você pode solicitar ao magistrado como solicitar que você seja atendido no hospital para ficar com o problema que é quebrado. Está ouvindo? Está muito distante, doutor Silvio. Está muito distante. Você pode solicitar ao magistrado um médico para tratar seu pé quebrado, porque você não pode ficar com esse pé quebrado aí no presídio. Pois é, eu estou ficando com a sequela permanente, né? Infelizmente, não era nem para eu estar aqui. Não era nem para eu estar aqui. Eu solicitei uma viatura para me ajudar, doutor Silvio. Doutor, com licença pela ordem, assim, qual foi a pergunta, né? Tá baixo, né? Tá um pouquinho baixo aqui pra Ele gente. está orientando o preso que tem que ser tratado, não sei o que, é uma questão que não é de interrogatório. É porque isso aí é da execução penal, doutor. Mas eu estou ficando no momento. Ele está com conversa com o determinado.
Aqui no meio. É uma questão de saúde, doutora, promotora. Uma questão de saúde. Imagine a senhora num presídio desse, trancado, sem poder ir a um médico com o pé Certo, quebrado. mas o momento agora é do seu interrogatório para o senhor responder perguntas. Que o interrogatório, Alexandre, é sobre os fatos relatados aí na denúncia. Sobre essas outras questões que você está trazendo, seu advogado pode fazer um requerimento no processo, entendeu? Certo. Certo. Você confirma que o presídio de Garafu é constituído de doenças como tuberculose, grande maioria estão tuberculosos, um lixão, não tem tamanho. Você confirma isso? Sim, sim. Antes de ontem, a gente teve um confere da polícia aqui, onde nós fomos conduzidos ao corredor, né? Todo mundo conduzido ao corredor. Quando chegando ao final do corredor, me deparei com a situação aqui, um lixão a céu aberto. Eu Ao vou ter que lado da interromper, eu cisterna. vou ter que interromper novamente, que eu acho que eu não me fiz entender. O depoente, doutor, ele vai falar sobre os fatos do processo, da denúncia. Todos os outros fatos que ele está trazendo é sobre o que está acontecendo dentro do presídio. Aí, se eu tiver algum requerimento a fazer, o senhor pode fazer aí no final, viu? Mas o momento de interrogatório é para falar, viu, Alexandre, sobre os fatos aí de que você está sendo acusado. Isso aí está interferindo na saúde dele. Então, aí o senhor faz qualquer tipo de requerimento aí, porque não adianta ele falar sobre isso, Tá bom. viu? Quer ser mais? Doutora Liana vai fazer as alegações finais? Vou sim, doutor Arthur. Fica à vontade, doutora. Aí eu peço que desligue o áudio de Isso, Garaçu, eu por já ia até favor. falar. Tu desliga. Pronto, desligou. Pronto, já pode, né? Tá gravando. Ó, tá gravando. Trata-se de alegações finais orais do Ministério Público referente ao processo 6949, dígito 34, 2023, 8173090, movido em desfavor do acusado Alexandre de Melo Costa, ao qual foram imputadas as práticas criminosas descritas na denúncia, na qual consta que o mesmo, no dia 25 de março de 2023, por volta do meio-dia, na via pública situada na Rua Riviera, Pau Amarelo, em Paulista, o mesmo ameaçou causar mal justo e grave à vítima Tiago José Corrêa Batista e desacatou os policiais militares em razão de suas funções. Além disso, na mesma data, na Delegacia de Polícia de Pau Amarelo, também danificou bem pertencente ao patrimônio público, conforme prova dos autos. Consta que dos autos que a vítima Tiago havia chegado em casa quando teve um desentendimento com o ora acusado, que estava em companhia de uma vizinha, identificada como Eliane Cândido da Silva. Durante a discussão, o ora acusado chamou o ofendido dos nomes das palavras de péssimo calão descritos na denúncia. Além disso, ameaçou, dizendo que tinha uma pistola no carro e queria fazer o que está descrito na denúncia. Depois disso, a vítima acionou a polícia militar. Quando o efetivo chegou ao endereço, o ora acusado alegou que a vítima teria importunado sexualmente sua vizinha Eliane, fato negado por ela. Na sequência, durante a condução para a delegacia, o ora acusado desacatou o efetivo policial, proferindo várias expressões depreciativas em razão das suas funções, inclusive dizendo que iria tirar a farda dos mesmos, que trabalhava com a governadora, com deputados, e falou coisas de palavras extremamente ofensivas aos policiais militares no exercício da função dos mesmos. Além disso, quando chegou na delegacia de polícia, também danificou equipamento de ferro utilizado para a detenção dos autuados, conforme ilustração fotográfica contida no inquérito policial. As condutas foram então capituladas na denúncia, na forma do artigo 147, artigo 163, parágrafo único, inciso 3, e artigo 331 do Código Penal. Verifica-se que, encerrada a instrução processual, não há nulidades a serem sanadas, estando feito apto a produzir seus regulares efeitos. Verifica-se que, após a prisão em flagrante do ora acusado, o mesmo foi conduzido para a delegacia de polícia,
estava bastante agressivo e alterado, proferindo inúmeros desacatos aos policiais. Além disso, danificou o equipamento da delegacia. Lá foi lavrado o respectivo procedimento policial com oitiva da vítima, que ofereceu a devida representação em relação ao crime de ameaça, conforme consta nos autos. Foi ouvida a senhora Eliane, que disse que nada se recordava dos fatos, e as duas testemunhas policiais que participaram da ocorrência, que também que foram alvos, né, dos desacatos. Também foram vítimas, né, do crime do acusado, que inclusive responde a outro crime por desacato, cujo processo está em andamento, revelando a sua contumácia em desacatar e desrespeitar as autoridades. Na sequência, foi apresentado no ML, tendo sido realizada na tarde do mesmo dia, às 16h40, a perícia traumatológica, na qual constou que o mesmo foi trazido para o exame, negou ser agredido fisicamente pelos policiais que o prenderam, negou ter sofrido outras agressões e ao exame físico não apresentou nenhuma lesão de interesse médico legal. Conforme consta aqui nos autos, na perícia traumatológica número 12.060/2023. Na sequência, foi apresentada em audiência de custódia, realizada no dia 26 de março de 2023, ocasião na qual foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva. Na sequência, a denúncia foi oferecida, restou recebida em 18 de abril de 2023. O acusado foi citado pessoalmente, foi apresentada a resposta à acusação por advogado em seu favor. E na data de hoje, foi realizada a audiência de instrução, na qual procedeu-se a oitiva de 3 testemunhas arroladas na denúncia, não sendo possível a oitiva do ofendido, motivo pelo qual o Ministério Público procedeu à sua dispensa. Na sequência, foram ouvidas 2 testemunhas trazidas pela defesa e, ao final, foi oportunizado o interrogatório do acusado. Ao final da instrução, verifica-se que do conjunto probatório produzido, restaram devidamente comprovados os fatos narrados na inicial acusatória. Do depoimento dos policiais ouvidos em juízo, restaram ratificadas as declarações prestadas pela vítima na seara policial, tendo o acusado ameaçado a vítima nos termos que constam da denúncia, com seu palavreado peculiar e de péssimo tom, de péssimo nível, confirmado pela policial Andresa, o teor das ameaças, a primeira policial ouvida. Na sequência, o policiamento presenciou o início de uma discussão entre o acusado e a vítima Tiago, ocasião na qual o acusado xingou novamente a vítima, proferiu injúrias, chamando de gordo, safado, e o próprio acusado, no seu interrogatório, fez questão de várias vezes enfatizar que a vítima tinha 150 quilos, ou seja, na concepção dele, trata-se de uma pessoa acima do peso, motivo pelo qual culminou com a injúria proferida lá no momento, presenciado pelos policiais, ocasião na qual também o mesmo passou a desacatar os policiais. Inclusive na condução da viatura também. Quando chegou na delegacia, também alterado, agressivo, se achando muito importante, muito prepotente, dizendo que trabalhava com pessoas do alto escalão do governo estadual, se mostrando muito entendido de leis, porém não passou de uma pessoa totalmente descontrolada, cometendo vários crimes, conforme inclusive, embora tenha sido absolvido, mas respondeu a processo por roubo, tem outros históricos de TCOs, por isso inclusive que já é acostumado a praticar os fatos e os TCOs comumente serem arquivados, motivo inclusive da declaração dele aos policiais, que a ocorrência só geraria um TCO, e na sequência que enfiaria não sei aonde, conforme ele falou, denota-se dos antecedentes dele toda a sua personalidade voltada para a prática criminosa e o desrespeito às regras básicas de convivência e de respeito às leis
já que nas leis está lá escrito que é obrigado, que as pessoas são obrigadas a respeitar as outras, a não xingá-las, a não ofendê-las, a não ameaçá-las e muito menos a desacatar os policiais em serviço. Que motivo pelo qual o Ministério Público, nesse ponto, pleiteia que seja valorada essa circunstância judicial da personalidade em desfavor do ora acusado. Pelo comportamento agressivo e desrespeitoso em relação a toda não que perpassa a caracterização do desacato e da ameaça também, todo o seu comportamento agressivo. Na sequência, verifica-se também que restou comprovado, além da ameaça, pelo depoimento dos policiais em juízo, em especial da policial Andresa, que ratificou as declarações da vítima na fase policial, também restaram devidamente comprovados os desacatos, os inúmeros desacatos proferidos pelo ora acusado ao policiamento, e também o crime de dano ao patrimônio público, tanto pelo depoimento dos policiais, quanto pela ilustração fotográfica constante no inquérito policial. O acusado, por as testemunhas de defesa nada souberam informar, não presenciaram os fatos, e o acusado, no seu interrogatório, negou todos os fatos, disse estar alcoolizado, e a sua tese defensiva que se tratou de um complô dos policiais contra o mesmo, policiais que nem o conheciam, que que apanhou, porém o médico legista não atestou nada. O próprio disse que negou ter sofrido as agressões, que negou ter sido sofrido agressões pelos policiais que o prenderam. Os peritos do ML também fariam parte desse complô. Os policiais o levaram para a delegacia e teriam cogitado em plena delegacia, levaram para um mangue para fazer algo com ele, algo completamente desarrazoado, o que denota, também falou mal da Polícia Civil, falou mal de todas as instituições. Motivo pelo qual, da sua versão, nada se extrai de relevante para que seja valorado em seu favor, já que não confessou os fatos devidamente comprovados nos autos. Assim, o Ministério Público manifesta-se pela condenação de Alexandre de Melo Costa nos termos dos fatos e da capitulação jurídica constante na denúncia. É a manifestação ministerial. A defesa vai oferecer as alegações finais de forma oral ou de forma escrita? Doutor? Excelência. Não entendi, doutor? Escrita. De forma escrita? Isso. Tá, então já fica na deliberação o prazo aí de 10 dias, tá? Para o senhor juntar a procuração, tá certo? E no prazo legal oferecer as alegações finais. Aí pode colocar aí, Gabi, por favor, após concluídos para a sentença. Certo, doutor. Doutora Liana, até a próxima. Boa Até a tarde, boa próxima, tarde, doutor Arthur. doutores. Boa Até a tarde. próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Seu Alexandre acabou a audiência, agora é só esperar a sua sentença sair. Terminou a audiência. Dispensados? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Aí o senhor vai ter um prazo de 10 dias para juntar a procuração nos autos, viu? Ok, na verdade ele vai se estabelecer para mim. Então, ok. Obrigado. Ah, Tá bom. tchau, doutor. Até. Acabou, tia.